Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. Hoje a gente vai tratar do protagonismo do estudante. Isso mesmo. Muito se fala, né, do fazer do estudante, de tornar o estudante o sujeito da própria história, um protagonista da sua própria trajetória escolar, mas como é que essa temática, ela pode ser cobrada nos concursos, nas provas, né? Do que se trata verdadeiramente o protagonismo do estudante? Esse protagonismo, ele se aplica desde a educação infantil, creche, pré-escola, ou ele vai se aplicar só a partir do ensino fundamental ou ensino médio? Como é que é isso, né? Olha, só para te adiantar, sim, desde a creche, desde o ingresso no sistema educacional, a partir da educação infantil, sim, o estudante deve ser o protagonista. E como é que essa temática, né, vai ser abordada pelas bancas? É o que a gente vai tratar hoje no vídeo. Então, bora lá já se inscrever no canal, deixar seu like, fazer seus comentários, aproveitar a aula e resolver a questão. Bora lá! Bom, a palavra protagonista, ela passou a ser grandemente utilizada, né, fortemente utilizada depois da BNCC, tá? Então, ó, protagonismo, né? Começou a ser mais fortemente utilizada a partir da BNCC. Mas e antes? A gente falava de protagonismo, a gente tratava disso? Sim, a gente já tratava de protagonismo muito antes dela aparecer, né? Da palavra aparecer aí na BNCC. Afinal de contas, o protagonismo, ele representa uma pessoa que se destaca, tá? Uma pessoa que tem um papel mais importante. Então, a gente tem que considerar o conceito, né? A pessoa mais importante, ó, mais importante, certo? É alguém de destaque. Que é esse o entendimento que a gente precisa ter. Por quê? A expressão é tomada de empréstimo do mundo do teatro porque representa o ator principal, tá? Então é uma palavra muito utilizada no meio teatral, tá? Para designar o ator principal. Então, você vai perceber que ao longo do tempo essa palavra tem sido utilizada nos últimos tempos, né, mais especificamente com esse significado de colocar importância no estudante, de entender o aluno como um centro importante do processo de ensino e aprendizagem. E isso não é coisa nova, isso não é coisa recente, isso não nasceu com a BNCC. De qualquer forma, a palavra está aí, cai bastante nas provas, nos concursos, e ela é requisitada principalmente no seu conceito. E é isso que a gente vai tratar hoje. De qualquer forma, o protagonismo do estudante é uma prática educativa na qual o estudante é o centro, tá? Então, aqui, ó, vamos marcar aqui. O protagonista faz do estudante o centro, tá? Faz dele o centro, faz dele uma pessoa participativa, tá? Ele participa, né, ativamente do fazer pedagógico e ele participa de todas as fases, tá? Em todas as fases desse fazer pedagógico. E quais são essas fases? Olha, a gente pode entender aí desde o plano, né? Desde o planejamento, desde os primeiros planos. Depois tem a própria elaboração, né? Dos processos educativos, das aulas, que seja. A execução, tá? Que é o fazer, é a prática em si, e a avaliação, tá? Então,
o estudante, enquanto protagonista, ele vai participar de todos esses momentos, de todas essas fases do fazer pedagógico, né? Do fazer educacional. Então, ele vai participar aí de todas essas etapas, né? Planejamento, elaboração, execução e avaliação. Agora, tem uma intenção por trás disso, né? Por que é que se está pensando o protagonismo desta forma? Para proporcionar, para estimular a participação social deste estudante para além da vida acadêmica, para além dos muros da escola. E aí ele vai atuar principalmente na sociedade, na comunidade. Então, o protagonismo juvenil, o protagonismo infantil, o protagonismo do estudante, de um modo geral, ele vai contar com a participação efetiva de cada estudante, né, nas suas práticas educativas e vai além da escola, vai além do âmbito familiar também, que é uma esfera ali que ele também domina, né? E vai atingir e chegar em outras instituições, né? Por exemplo, na igreja, nas associações, nas agremiações, na comunidade, enfim, esse protagonismo, ele extrapola a escola, ó, ele extrapola os muros escolares, certo? E vai além, ele se estende para a formação mesmo do sujeito, né? Para que ele seja sujeito da própria história. Então, olha só, a gente tem, né, o protagonismo, ó, e o protagonismo, a gente tem que ter bastante clareza que o protagonismo, gente, ele não cai do céu, tá? Não vai cair um raio na cabeça do estudante e vai tornar esse estudante protagonista. E não vai acontecer de uma maneira que não tenha a ver com as ações que já foram planejadas na escola e que foram pensadas. Portanto, o protagonismo, ele tem a ver com ações planejadas, ó, ações planejadas, e ele tem a ver também com ações pensadas, né? Ações pensadas, ações refletidas previamente, né? Intencionais, tá? Então, o protagonismo tem a ver com ações e intenções, né? Ações intencionais, certo? Porque tem motivo, né? Tem objetivo, tem querência, tem meta, né? Tem um rumo, tem um norte. Então, eles vai envolver aí, né? Elas não estão desvinculadas e vai envolver os espaços democráticos de participação. Porque se eu estou pensando na ação do estudante, se eu estou pensando neste estudante como um protagonista, como alguém de importância, como alguém que vai tomar pé da própria vida, então sim, ele vai, a escola tem que criar esses espaços democráticos, né, de participação para que esse estudante possa participar ativamente. E mais, a escola tem que desenvolver uma escuta ativa, tem que estar atento, tem que observar ativamente esse estudante para conhecê-lo, para olhar para esse estudante de uma maneira respeitosa, como sujeito, né, que vai fazer, que vai tecer a própria história, a própria trajetória. Bom, e se a gente for ao fundo mesmo, né, olhar aí na profundeza do tamanho da palavra protagonista, a gente vai enxergar que o protagonismo, ele tem uma ligação muito íntima com a educação integral, tá? Ó. E educação integral, gente, é diferente de educação em tempo integral, tá? Educação em tempo integral é outra coisa, educação que tem a ver com o relógio, né? Com horas de permanência na escola. Agora, educação integral, ela vai tornar
o estudante protagonista porque ela pressupõe alguns requisitos mínimos de organização da escola, tá? Então, essa organização escolar da educação integral, ela pressupõe, requisitos mínimos, ou seja, minimamente a escola precisa estar organizada de uma forma tal que vai trabalhar aí com comportamentos e ações dos profissionais da educação, tá? Afinal de contas, ela está intencionando que esse estudante seja sujeito, tá? Tenho que ter aí esses requisitos mínimos, porque o estudante tem que ser sujeito, ele tem que ser autor, tá? Da própria vida, da própria trajetória acadêmica, ou seja, tem que estar norteado com um determinado ritmo, com os objetivos pessoais, com as intenções pessoais, acadêmicas, né? E até profissionais, porque afinal de contas a escola também prepara para o mundo do trabalho, né? Então, nesse sentido, a escola tem que estar lá com os requisitos mínimos, né? O que acontece? O professor vai ganhar importância também, tá? Então, o professor, ok, o estudante é o protagonista, ele é o centro das atenções nesse processo de ensino-aprendizagem, mas o professor, ele tem lá o seu valor também, certo? O professor tem também a sua importância. E, o professor, ele é um ser ativo, é um sujeito ativo das ações pedagógicas, tá? Pedagógicas, ele tem intenções educacionais, pedagógicas. E outra, além dele pensar aí nessas ações pedagógicas da escola, né, ele também tem que olhar para si próprio e enxergar quais são as necessidades do próprio aperfeiçoamento, né? Então, além das ações pedagógicas, o professor também tem que considerar a sua própria capacitação, a sua própria capacitação, seja ela em serviço, ou seja ela posterior, né? Seja ela independente, não só aquela que a escola proporciona nos HTPCs, mas também em outros momentos, em outros cursos, enfim, o professor tem que se preocupar também com a própria formação, tá? Dessa maneira, os estudantes, eles não são mais vistos só como estudantes corriqueiramente, né? Mas eles são enxergados, eles são tomados como atores, como autores principais, né? Eles são os atores principais, porque eles vão atuar na sociedade, eles vão ter o direito, né? Direitos civis, direitos políticos, direitos, enfim, de cidadania, que eles vão poder usufruir plenamente, na condição de protagonistas das próprias vidas, portanto, isso tem que começar na escola. Então, os estudantes, qualquer que seja a idade, viu? Não deixa de expressar as preocupações acadêmicas, sociais, né, familiares, enfim, os dilemas da sociedade que estão aí, tem a ver com os estudantes também, né? Tem essa ligação direta. O que deve ficar claro, assim, bem definido para vocês, né? É que o protagonismo vai exigir, em quaisquer circunstância, em primeiro lugar, a identificação dos recursos de cada estudante, né? Então, as características pessoais, as características individuais, as suas virtudes, as suas potencialidades pessoais, os interesses, para depois a gente pensar aí em programas específicos, né? Essa questão aí da qualidade das ações, dos talentos de cada um. Então, o que vai caber à escola? Vai caber à escola promover o desenvolvimento de uma forma positiva do estudante. Então, é olhar para esse estudante de uma maneira positiva. Isso vai exigir, por parte da escola, adotar aí esses princípios do desenvolvimento de maneira
positiva, afirmativa, né? Promovendo aí formas de desenvolvimento que sejam saudáveis, né? Que sejam salutares. E tem que também buscar e possibilitar ao estudante o preparo para ele construir o seu próprio desenvolvimento. Afinal de contas, o estudante está em desenvolvimento e tem aí infinitas possibilidades. E aí, vamos resolver a questão, vamos ver como é que isso cai nas provas? Olha só, 2018, Banca Fundação Carlos Chagas, Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, professor padrão P de língua portuguesa. Ó, o uso da noção de protagonismo juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino médio brasileiro. Bom, então tá falando aqui, olha, do jovem, tá falando de ensino médio, tá? Por isso que tá falando do protagonismo juvenil. Em décadas recentes pode ser compreendida como... Bom, então, como é que a gente pode entender e traduzir o protagonismo juvenil aí nos últimos tempos, tá? Pensando nesse jovem que está cursando o ensino médio. Vamos lá. A. Inserção qualificada de estudantes em fóruns escolares de decisão, escolares de decisão como a APM. Bom, a APM, gente, é Associação de Pais e Mestres, tá? Se é a Associação de Pais e Mestres, ela só pode ser membro da associação os pais e os mestres, principalmente para maiores de idade, tá? E se a gente considerar que o ensino fundamental, né, dentro da educação básica, se a gente pegar a educação básica inteira, né, dos 4 aos 17 é a obrigatoriedade da escolarização, né, 4 já lá na educação infantil e até os 17 no ensino médio, 17 anos, o estudante ainda é menor de idade, portanto, ele não pode ser membro da APM, ok? Então, só vai ser os maiores de idade, pessoal da EJA ou ensino superior. Então, olha, a inserção qualificada de estudantes em fóruns escolares de decisão, como a APM, bom, como a APM a gente já viu que não, porque tem que ser maior de idade. Em outros fóruns de decisão da escola, até podem participar, mas aqui, como eles falaram da APM, já não é a nossa alternativa correta. Vamos para B. Encenação de estudantes como atores centrais em práticas culturais multivariadas. Olha, se a gente falou que o protagonismo é uma palavra que é retirada por empréstimo do mundo das artes cênicas, né, do teatro, a gente não está querendo dizer na escola que eles serão atores centrais de práticas culturais multivariadas, tá? Não são só de práticas culturais multivariadas, mas de todo o processo educacional. E não é encenação, mas educação, formação, atuação como sujeitos, né? Então, encenação é uma palavra que nos remete à cena teatral, né? E não é isso que é o protagonismo juvenil, pensado aí principalmente para o ensino médio, tá? C. Participação ativa dos estudantes na dinâmica social da unidade escolar e do seu entorno. Perfeito, é isso aí, tá? É uma participação ativa dos estudantes, tanto na dinâmica social da unidade escolar, como do seu entorno. Então, não vai ficar limitado à escola, mas também à comunidade, também às ações que extrapolem os muros da escola. Ao que tudo indica, é a nossa alternativa, tá? Mas vamos ver as demais. D.
representação de alunos e alunas da educação básica nas dinâmicas dos grupos de ensino e aprendizagem. Quer dizer, só nas dinâmicas de grupo de ensino e aprendizagem? Claro que não, né? Quando a gente está falando de protagonismo juvenil, protagonismo estudantil, a gente está ampliando essas possibilidades e não restringindo a grupos, né? A trabalho em grupos de ensino e aprendizagem. Então, representação dos estudantes também não, né? Eles não estão representando, mas eles estão sendo, eles estão atuando e não representando, né? E agitação moralmente orientada de estudantes na educação básica nos espaços informais da unidade escolar. Quer dizer, agitação moralmente, quer dizer, só os aspectos morais orientada de estudante na educação básica nos espaços informais. Quais são os espaços informais da unidade escolar? São aqueles que não são sala de aula? Mas todos os espaços dentro de uma escola são formais de educação, são espaços de educação. O pátio é um espaço de educação, um hall é um espaço de educação, um corredor é um espaço de educação. Portanto, não há que se falar também, né, em espaços informais da unidade escolar. Portanto, nossa alternativa correta mesmo é a alternativa C, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo, hein? Não foi? Aqui, a alternativa C. Bora lá resolver mais? Segunda questão, 2019, Consulplan, Prefeitura de Suzano, São Paulo, Educador Social. Ó, o protagonismo juvenil é uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças decisivas na realidade social, na realidade ambiental, cultural e política em que estão inseridos. Tanto quanto um direito, ok, é um dever dos adolescentes, podendo ser definido como uma modalidade de ação, de criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens se envolverem em atividades direcionadas à solução de problemas reais, né? São aqueles problemas da vida social, né? Da vida comum, da vida cotidiana, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. Podemos afirmar que seu cerne é, então, o que é que está no cerne, no centro do protagonismo juvenil? A atuação individual para a integração social dos jovens nos partidos políticos. Nos partidos políticos, né? Não é essa a intenção, tá? E não é uma atuação individual para uma integração social. Como é que eu, indivíduo, consigo interagir na sociedade? Só se eu me comunicar com as outras pessoas, né? E não de uma forma individual, né? E para os partidos políticos, não é essa função do protagonismo, né? Não é esta atuação partidária, tá? Campo da política é outro, não é? A gente não está falando aqui da política partidária, mas da política que se relaciona, da política que trata com outras pessoas, né? Muito mais da ordem do social. B, o campo das chamadas políticas da juventude implementadas pela União Estudantil Nacional, a UNE, né? Olha, só pela UNE? Evidentemente que não, né? No campo das chamadas políticas da juventude incentivadas pela UNE, não, até porque a UNE não está dentro da escola, ela entra na escola, tá? Porque é a União dos Estudantes Nacional, mas ela não está atuando dentro da escola como um grêmio, por exemplo. Ela mobiliza as pessoas politicamente, socialmente, ela entra na escola por essa via, mas ela não vai implementar na escola políticas de juventude,
tá? Então, esta também não é a nossa alternativa. C. A participação ativa e construtiva do jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla. Olha, até aqui é a nossa alternativa, né? O protagonismo juvenil, ele vai reconhecer aí essa participação, não só das decisões ali no âmbito da escola, mas aquilo que extrapola, né? Então, é uma participação ativa, é uma participação que constrói, que colabora para esse desenvolvimento, não só na vida da escola, né? Não só na vida da escola, mas também na vida da comunidade, né? no entorno, mas também na sociedade de uma maneira mais ampla. Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa, mas vamos ver a D. Algo a ser atingido, uma espécie de meta a ser alcançada pelas políticas partidárias e pelas instituições não governamentais. Instituições não governamentais são as ONGs, né? Organizações não governamentais. Claro que não, né? Que é um monte de baboseira. Olha só, algo a ser atingido como uma espécie de meta. Então, eu tenho que ter como meta o protagonismo do estudante? Não, este é o objetivo maior, é colocá-lo como centro da referência, né? E não é uma meta a ser percorrida. Portanto, a nossa alternativa correta mesmo, né, da segunda questão, a alternativa correta é a letra B, ou letra C, desculpa, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, hein? Vamos lá fazer mais? Terceira questão, 2017, VUNESP, Prefeitura de Marília, professor de Educação Física. Considere o texto que se segue para interpretar e responder a questão. Olha só, é para interpretar, ou seja, a gente não vai achar aí dentro do texto a resposta, mas estará entre as linhas, nós temos que interpretar esse texto. Então, bora lá. Em sua dimensão social, a educação escolar é ingrediente, tá? É um componente indispensável para as sociedades letradas contemporâneas se produzirem, se reproduzirem e avançarem no seu desenvolvimento. Ou seja, a escola é fundamental para a sociedade. Do ponto de vista dos indivíduos, igualmente, é a educação escolar que permite a cada um fazer parte desta mesma sociedade como sujeitos, ou seja, é a escola que faz com que as pessoas sejam sujeitos, né, que atuem socialmente, civilmente. No Brasil, a Constituição Federal de 88, em seus artigos 205 e 208, garante que a educação é um direito de todos e dever do Estado, da família, e que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, de acordo com Castro e Regatieri, são duas autoras, né? Tanto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, quanto na LDBN, né, Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, a 93, 94 e 96, a efetividade do direito à educação das crianças e dos adolescentes deve contar com a ação integrada dos agentes escolares, né? E pais ou responsáveis. Esse novo ambiente jurídico institucional instaura um período sem precedentes de consolidação dos direitos sociais e individuais dos alunos e das suas famílias. Olha só, esse é o texto que a gente teve que interpretar. Agora vamos ver cadê a questão. E a questão é: Celina
Alves Areias, no texto indicado pelo edital deste concurso, né, da VUNESP 2017, tá? Ao considerar as relações da educação brasileira com a realidade social do país, entende que cabe à educação contribuir com a construção de um Brasil de todos, com igualdade, com humanidade, com justiça social. Ela entende que, enquanto prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos, tá? Então, Areias está entendendo que a educação, enquanto prática social, garante determinados direitos dentro da escola, tá? Neste sentido, a autora destaca ser indispensável que a escola. Então, dentro dessa função social da escola, o que é indispensável na escola? O que tem que ter de qualquer jeito? Ó, leve em consideração o saber prévio dos alunos, que é o saber popular, né? São aqueles conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que o estudante chega na escola com a posse deles, tá? E cuide de que eles se apropriem criticamente, ó, criticamente do saber sistematizado. Ou seja, isso aqui traduz, sim, plenamente a função social da escola, que é pegar esse estudante, esses conhecimentos prévios e agregar com os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade e que são sistematizados dentro da escola, né? Então, eles vão se apropriar desses outros saberes sempre a partir dos conhecimentos prévios. Então, ao que tudo indica, é nossa alternativa, mas nós vamos ver as demais. Ó, ajude a combater a pobreza. Peraí, gente, a função social da escola é ajudar a combater a pobreza? Ela até pode por vias indiretas, mas por via direta não é função social da escola combater a pobreza. Olha, ministrando conteúdos selecionados para inserir os estudantes das camadas populares no trabalho. Quer dizer, veja como a banca pode ser capciosa. Ela citou a legislação que fala que a função da escola é trabalhar, né, no sentido de desenvolver o estudante para o mundo do trabalho. Olha, e aí ela pega e fala que a função da escola é fazer com que as pessoas de camadas populares possam ser inseridas no mundo do trabalho. Quer dizer, pega palavras aí, então uma pessoa um pouco mais distraída, um pouco mais desavisada, pode achar que está contemplando, né? Porque literalmente está lá no texto que a gente já leu que era para interpretar, tá? Então, não é definitivamente essa a função social da escola, tá? C, tenha acesso a ela universalizado e que seja atraente, conseguindo zerar a evasão. Quer dizer, como que a gente consegue zerar a evasão? Aí teria que ter busca mais que ativa, né? Não teria que ter só busca ativa, teria que ter mais, porque evasão, ela ainda existe, ainda é uma nossa realidade, né? Ó, mesmo sem aprendizagem, quer dizer, vou zerar a evasão, mas também não vou garantir a aprendizagem. A função da escola é essa, né? Tirando as crianças da rua, quer dizer, a escola só serve para tirar a criança da rua? Não, né? É para proporcionar a aprendizagem. Função social da escola é para que os estudantes aprendam, para que se tornem protagonistas, para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho, né? Me poupe. D, priorize a matrícula de crianças e jovens no ensino fundamental de modo a extinguir gradativamente a existência de analfabetos no país. Dá licença, né? Há quantos anos a escolarização é obrigatória e não é só no ensino fundamental, né? É na educação infantil, é no ensino médio também, tá?
E a gente não tem que priorizar a matrícula numa determinada etapa, mas proporcionar a escolarização básica minimamente, tá? E não é isso que vai zerar o analfabetismo, né? Porque se fosse assim, já teríamos zerado o analfabetismo no país, se só a obrigação de escolarização ou a prioridade já por si só significasse extinguir analfabetismo, mas não representa, né? Então, porque há evasão, porque há estudantes que não permanecem na escola ou aqueles que ficam sem qualidade de aprendizagem, então não é a nossa alternativa. E tenha uma gestão democrática com eleição de diretores e coordenadores pelos professores, pais e pela comunidade do entorno. Quer dizer, é a gestão democrática que vai por si só garantir os direitos e a atuação da escola como indispensável? Não é, né? A gente sabe disso. E outra, essa gestão democrática elegendo diretores e coordenadores por professores, pais e também pela comunidade do entorno, não é assim que a gente vai ter elementos indispensáveis na escola para tornar o estudante um protagonista. Portanto, nossa alternativa correta realmente é a alternativa A. Leve em consideração o saber prévio dos estudantes, né, dos alunos, ou o dito saber popular, e cuide para que eles se apropriem criticamente, né, reflexivamente dos saberes sistematizados. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa E. E aí, você está gabaritando junto comigo aqui na alternativa A para essa questão de número 3? Bora lá resolver, tem mais 4 e a 5, vamos lá? Alternativa, ó, já tô indo para a alternativa e nem li o enunciado ainda, ó. Questão de número 4, 2018, Banca IBAD, Prefeitura de Manaus, professor de matemática. Compreende-se o protagonismo na literatura infantil e juvenil como direito. Então, o que é direito desse protagonismo? Diferenças e oposição aos modelos universais nas relações políticas, econômicas, culturais, sociais e de representação a várias infâncias. Bom, ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, né? Mas vamos ver as outras? Então, o protagonismo é a manutenção de paradigmas, padrões, preconceitos, estereotipias raciais e cristalização de representação por meio de obras literárias na valorização identitária do Brasil. Ai, gente, quanta bobagem, né? Olha só, manutenção de paradigmas, né? Quer dizer, é ficar em modelos passados e ultrapassados, né? Em padrões, em preconceitos, em estereótipos, né? Estereótipos, o que é pior, raciais, não, né? Cristalizando representações por meio de obras literárias. Ai, não, definitivamente não é a nossa alternativa. C, soberania de alguns povos sobre outros povos. Me poupe. Soberania de uns sobre outros? De jeito algum, tá? Povos ou nações constituindo colonialismo político e econômico? Não, colonialismo já chega o que a gente já viveu na nossa própria história, né? Do Brasil colônia. Chega, tá? Não, definitivamente não. D, centralização do eixo de representação. Gente, centralização do eixo de representação, eu já estou tirando da frente qualquer possibilidade de diversidade, né? E da branquidade. Ai, meu Deus! Centralização do eixo de representação da branquidade. Olha que racismo, não é nem velado, né? Já que se apresentam, né, como protagonista exclusivo dos fenótipos. Quer dizer, sem comentários, tá? Sem comentários. Bom, nossa alternativa correta só pode mesmo ser a alternativa A.
E aí, essa estava fácil, hein, de gabaritar? Bora fazer nossa última? Questão de número 5, 2020, banca, Instituto, né? A OCP, Prefeitura de Betim, lá em Minas Gerais, prova para educador. Vamos lá. O tema protagonismo juvenil é discutido por diversos autores e pode ser definido como o jovem. Bom, a gente viu bastante do protagonismo e o juvenil, né? Então, esse jovem protagonista, como é que ele é? É isso aqui que eles estão procurando, né? Procurando a alternativa que defina o que é um jovem protagonista. Vamos lá. É o quê? É um jovem estar sempre sob a custódia de alguém, sob a custódia, né? Sob a custódia. Então ele vai estar sempre sob a custódia. Alguém está sempre cuidando dentro de uma redoma. Evidentemente que não é a nossa alternativa. Tá? O justo, pelo contrário, protagonismo juvenil pressupõe uma ação, né? Pressupõe esse jovem ter iniciativa, ter ação, né? Então, ele não tem que estar sob a tutela de alguém. B, depender de outrem. Depender também não, né? A gente quer que esse jovem seja independente, que ele seja atuante, né? Então, não vai depender de ninguém. Ter poder de autoridade? Não, evidentemente que não. Ele até está mais empoderado, o jovem está mais empoderado, mas poder de autoridade ele não tem. Quem é uma autoridade? Bom, uma autoridade é um profissional, uma autoridade é uma pessoa que domina um assunto, que domina uma temática. Então, ela vai ser uma autoridade. Então, no caso, uma autoridade, né, quem tem um poder de autoridade, por exemplo, é o professor. Ele tem um poder e ele é uma autoridade. Então, ele tem um poder de autoridade. Por exemplo, se a gente falar em termos de mecânica, né? Meu carro quebrou, eu tenho poder de autoridade para dizer do que ele quebrou, por que ele quebrou? Não, aí quem terá o poder de autoridade é um mecânico, percebe? Então, não é essa a questão, tá? D, viver à sombra dos mais experientes. À sombra, né? Então, aqui tá o sol, né, para cima, aqui eu faço uma sombra e meu estudante vai viver à sombra, né? Então, ó, ele vai viver aqui na sombra de alguém? Não. Né? Ele tem que ter luz em cima dele, ele tem que ter ação, ele tem que ter atitude, ele tem que ter movimento, tá? Então ele não vai viver à sombra de ninguém, muito menos de pessoas mais experientes, tá? Ser o principal agente de uma ação. Perfeito, é isso que a gente está buscando. Então, o protagonismo juvenil está buscando exatamente isso, que o jovem, tá? Ele seja uma pessoa ativa, que ele seja o seu agente da ação. Então ele vai se imbuir aí desse papel de ator principal, de sujeito da própria história, né? de executor, de planejador, de ação da própria história. Portanto, a nossa alternativa desta questão de número 5 é a alternativa E, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui junto comigo, não foi? Bom, não esquece de deixar seu like, de deixar seu joinha, um beijo grande, muito obrigado por me acompanhar até aqui em mais uma videoaula. Até a próxima, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você quer ver nas próximas. Beijo, até mais!